Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando do fim do impeachment, né? O processo que durou aí meses, muitas expectativas, todo mundo aguardando um desfecho, que na verdade saiu, acho que como muita gente esperava. Ontem teve manifestação, tanto quem era a favor do impeachment, né? Quem era contra Temer, foram às ruas. A manifestação mais forte aconteceu em São Paulo. E agora Dilma tem 30 dias para sair do Palácio da Alvorada. O que é que pode acontecer nesses próximos dias? Ninguém sabe exatamente o roteiro do que vai acontecer, porque o roteiro do que aconteceu, ele remete o Brasil àquele tipo de país até estigmatizado, né? O país da quartelada, do golpe, associando-se à República de Banana, mas ontem o país teve o seu dia de República de Jabuticaba. Por que Jabuticaba? Porque só tem Jabuticaba no Brasil e algumas coisas que aconteceram nesse processo de impeachment só aconteceram no Brasil. A partir do momento em que tem uma Constituição que estabelece todas as regras de um presidencialismo, mas foi interpretada na prática como se fosse um parlamentarismo. Um governo desgastado levou o país para uma crise que há muito tempo não tinha, uma crise econômica, uma crise moral. Todo um partido envolvido, o partido da presidente, uma série de processos. E desde o início do impeachment até ontem, houve sempre o argumento jurídico de obediência à Constituição por parte dos que defendem a presidente, dizendo que não há como tipificar crimes de responsabilidade, aquela questão das pedaladas e dos investimentos do Plano Safra. Se questionam muito juridicamente, e juridicamente também se questionando que ela teria cometido os crimes. E há um fato inconteste, é que a população brasileira, a grande maioria da população brasileira, sabia que o governo, o modelo de governo de Dilma Rousseff, o que aconteceu na última eleição e o que ela fez depois que assumiu pela segunda vez, tudo isso levou a um respaldo, digamos assim, para que ela saísse do governo. E ontem a gente teve, se é para falar em pizza, né? Eu associo que na República da Jabuticaba ontem a gente teve uma pizza, meso-coxinha, meso-mortadela. Por quê? Porque com a cassação do mandato da presidente, como consequência lógica, e houve esse questionamento jurídico, ela também ficaria inabilitada para exercer cargo público, para não ser eleita, para não ser professora, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, nem merendeira de um órgão público. Aí se fez a metade, cassou a presidente. E teve a surpresa, respaldada, digamos assim, pela presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, de, no último momento, no finalzinho, se apresentar aquela alternativa dela ser cassada, mas não ficar inabilitada. Aí ficou a metade. E houve logo a reação imediata do PSDB, que iria questionar no Supremo Tribunal Federal a legalidade de não torná-la inabilitada para o serviço público. Se você vai questionar a metade do que foi decidido, ninguém pode desconhecer que a outra metade também pode gerar problemas. Então o PSDB rapidamente desistiu de recorrer. Aí a gente teve aí essa interpretação que vai suscitar debates, vai realmente modificar o entendimento que se teve, a prática que se teve com o impeachment de Fernando Collor e favorecer para um componente político de até rebeldia nas ruas, como a gente viu ontem, daqueles que apoiam a presidente, e de a insatisfação também daqueles que foram pelo impeachment, mas não aceitam que ela fique apta a exercer um cargo público a partir de hoje. Ela pode ser convidada para ser uma ministra, para ser uma secretária e ficar aí inimputável, ter a imunidade, como queria se dar aquela imunidade ao ex-presidente Lula, nomeando o ministro. Então tudo isso vai levar às ruas do país uma emulação muito forte. Os dois lados ganharam e os dois lados perderam. Um lado ganhou com o impeachment, mas perdeu ao não torná-la inabilitada para o serviço público. O PT, os que apoiam a presidente, perderam com a cassação dela, mas ganharam com essa decisão, que é uma decisão que pode repercutir em termos imediatos, já agora nos próximos dias, dia 12, com a possível cassação de Eduardo Cunha. Já imaginaram Eduardo Cunha ser cassado e ficar apto a concorrer já na próxima eleição?
como a gente viu antes, em algumas situações de impeachment, de cassação, antes da conclusão do processo, o parlamentar, como aconteceu, por exemplo, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele estava no processo de cassação, renunciou ao cargo de presidente, ficou na dele, não foi cassado. Como teve alguns políticos que foram cassados pelos seus pares, não perderam a imunidade porque renunciaram antes de se configurar, de se consolidar a cassação, já estava praticamente garantida, e depois se candidataram e alguns foram reeleitos. Então isso tudo gerou um roteiro imprevisível para esses próximos dias. O presidente de hoje está, o presidente Michel Temer, na China, participando do encontro do G20, mas as ruas do país ainda estão repercutindo aqueles favoráveis à cassação e comemorando a habilitação e aqueles insatisfeitos com a habilitação, mas comemorando a cassação. Quer dizer, não dá para ser uma comemoração completa para nenhum dos dois lados, nem também dá para ser uma frustração para os dois lados. E as ruas devem cobrar e respaldar novas interpretações da Constituição, aí a partir dos processos que se encontram em relação a Eduardo Cunha lá na Câmara, já para cassação, também alguns envolvendo o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros. Em relação ao presidente da República, ele já está, a partir da posse de ontem, imune. Ele não pode ser processado, denunciado, por nada que não seja referente a esse mandato que começou ontem. Portanto, aquelas declarações de Sérgio Machado, aquelas matérias que saíram envolvendo ele em supostas transações equivocadas aí, lá em Santos e tal, tudo isso agora já está completamente descartado. Mas a exemplo do fator político, da voz das ruas que gerou o impeachment de Dilma Rousseff, a voz das ruas certamente vai nortear algumas decisões e novas interpretações da Constituição. Eu só desejo que tudo isso seja, como tem sido até agora, de forma democrática.